Olá, pessoal! Nossa live de hoje com a doutora Irlena, endocrinologista, e falaremos sobre o diabetes tipo controlado. Olá, boa noite, doutora Janice, Boa tudo bom? noite, Irlena. Seja bem-vinda aí, né? Espero que seja a primeira de muitas lives aqui na Ótimo, página. Seja muito bem-vinda. obrigada, muito obrigada. Agradeço desde já o convite, para mim é um prazer, uma honra, inclusive, participar de uma live com você. Vamos lá, então meu nome é Irlena, né? Eu sou médica endocrinologista, mas antes de ser médica endocrinologista, eu sou paraense, com sangue nordestino também, meu pai é cearense. Já morei em Belo Horizonte, onde eu fiz minha residência de clínica médica, no Rio de Janeiro, onde eu fiz a minha endocrinologia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ. E hoje eu resido em Vitória, no Espírito Santo, já há 8 anos, trabalho aqui. E a minha carreira como médica, doutora Janice, ela começou assim, acho que desde cedo. Eu sempre fui muito estudiosa e nunca pensei em exercer outra profissão a não ser a medicina. No meu primeiro ano de medicina, eu tenho um tio em Belém, né, o doutor Francisco Pedrosa, também endocrinologista, e ele tinha uma ONG, ele tem uma ONG para pessoas portadoras de diabetes, a ONG Casa do Diabético, lá em Belém do Pará, funciona até hoje. E eu, desde o meu primeiro ano, não sabia nem, não sabia nem escrever meu nome ainda na medicina. Não sabia nem ia ser, como era que ia ser a minha assinatura. Eu fui com ele para lá, né, acompanhá-lo na ONG. E lá a gente fazia um trabalho muito interessante antes das consultas, um trabalho de educação em diabetes. A gente fazia a palestra para todos os pacientes que iam ser atendidos naquela tarde. E muitas vezes a gente atendia 30, 40 pacientes lá. Não tinha limite, na verdade. A quantidade que fosse era a quantidade que a gente atendia numa tarde lá. Então a gente começava os atendimentos 1 hora da tarde, se precisasse acabar 7, 8 horas da noite, a gente estava lá, atendendo a todos, né, nesse formato de ONG. E assim, desde esse primeiro para segundo ano de medicina, esse coração pela endocrinologia, especialmente pelo diabetes, já floresceu. Então, assim, e eu não, também, como não pensei para entrar na medicina, eu também não pensei antes de escolher a endocrinologia, por conta que o meu coração já cantava aí pelas pessoas portadoras de diabetes, por esse prazer de passar uma informação de forma simples, mas qualificada para esse grupo de pessoas, né? Para esse grupo de pessoas que precisa dessa informação, precisa desse acolhimento. Então, é assim que a gente vem seguindo a nossa jornada, doutora Janice, aqui no consultório também. E para o mundo da internet, né, eu acordei há 1 ano atrás, A justamente nesse pandemia, período de, todo mundo. de pandemia, que foi uma maneira que eu encontrei também de me aproximar mais dos meus pacientes, dar essa informação, porque essa informação que a gente distribui nas redes sociais, por mais que a gente tenha hoje um tempo mais prolongado de consulta, né, onde a gente escuta muito o nosso paciente, a gente não consegue passar, por mais consultas que a gente Nunca faça, é né, suficiente. nunca é suficiente. O aprendizado ele é sempre contínuo e às vezes são informações simples mesmo, que a gente distribui nas redes sociais, mas que, como a gente está falando, fazem total diferença nesse dia a dia desses cuidados, dessa atenção que a gente precisa ter em relação às pessoas portadoras de diabetes. Então, assim, e é um acolhimento tão grande que a gente recebe das pessoas que não nos conhecem na internet, que a Exatamente. gente não conhece, mas eles passam a nos conhecer quase todo dia, doutora Janice, nesse último ano aí, eu recebi algum depoimento, alguma forma de agradecimento pelo Instagram, pelo Facebook, as pessoas me agradecendo de alguma forma, e isso nos faz fortalecer, né, essa semente da educação em diabetes, que ainda é tão pouco divulgada, né, por nós profissionais da área da saúde, e eu acho que é um pilar, né? Na verdade, não é um pilar, eu acho que é o alicerce completo dessa casa aí, onde a gente muitas vezes, quando a gente não tem tempo, né, para isso, a gente começa pelo telhado, passando as medicações, né, fazendo
sei lá, os medicamentos que também são muito importantes, mas a gente esquece do alicerce, da educação, que Exatamente. faz parte, deve ser muito bem divulgada. Mas é mais ou menos por aí, doutora É. Janice. E estamos só começando, né? É um projeto mesmo muito inicial. E eu tenho, assim, eu já estou presente em algumas redes sociais, né? No Instagram, é Irlena Endócrino. Eu tenho um podcast que eu comecei a fazer, eu já estou no meu episódio, se eu não me engano, 50, 49 ou 50 do meu podcast, que o nome dele é Doce Vida Diabetes, o nome do podcast, tá? Então, quem quiser nos acompanhar por lá vai ser um prazer. E no meu canal do YouTube é Endocrinologia em Foco. Então, assim, eu comecei com endocrinologia em foco, depois eu fui mais focando mesmo para o diabetes, que é a minha paixão e é onde eu me entrego mais, né, nas redes sociais e no consultório, juntamente com o controle do peso também. Irlene, então eu notei algumas coisas aqui, até porque que eu acho que são muito importantes para as pessoas entenderem. Muitos colegas da saúde também acompanham a gente aqui na página. Você falou uma coisa que faz muita diferença na vida do paciente, da família e do profissional de saúde, que é a nossa formação. Você teve uma oportunidade única de ter contato com a educação em saúde desde os primeiros anos da sua faculdade. E a gente vê o quanto que isto faz diferença no dia a dia do diabetes. A gente vê claramente aquele profissional educador do profissional que, inclusive, no congresso desse ano, né, fala assim, o velho paradigma, né, de médico prescreve, educação igual para todo mundo e a nutricionista passa um plano que não é individualizado, né? Foi muito falado sobre isso nas mesas de educação. Então, ter o contato com a educação em saúde que você teve, certamente ele muda, né? A gente fala muito isso com os residentes. A gente faz muito do que a gente faz lá fora, ele vem, né, das sementinhas que são plantadas na cabeça da gente quando a gente está na formação em saúde. E isso também vale para as famílias. A gente vê a diferença das famílias que receberam o diagnóstico, né, que a gente sempre fala, né, o diabetes é um diagnóstico familiar, e que se inseriram em um serviço onde a educação é a base do tratamento, ou já começaram um acompanhamento, né, ou conseguiram aí mudar essa trajetória de um padrão para o educacional, como que essas pessoas fluem, né, a autonomia delas, o direcionamento, como que isso é diferente na vida da pessoa. E a questão da educação em diabetes é o que você falou, né, Hermínia? No Brasil hoje não é uma profissão regulamentada. Não existe conselho regional, nem conselho federal, né? Não existe uma remuneração direcionada, né? Ninguém liga num consultório, né? Na maioria dos locais, a gente tem algumas exceções no país, claro, mas ninguém liga e fala assim, tem um educador em diabetes aí, quanto que é consulta, né? Você vai naquele profissional de saúde que faz o trabalho para o qual ele se formou e o a mais, né? Sim, Que é o sim. transformador, que é a educação, né? Sim, e está, né, doutora Janice, em todas as áreas da saúde. Às vezes a gente acha que a pessoa com diabetes vai aprender apenas com médicos. Não, a equipe multidisciplinar, a equipe multiprofissional que trabalha dessa maneira também faz muita diferença, né? Faz muita diferença nos resultados dos nossos pacientes e muitas vezes em locais onde é mais extremo, onde não tem uma endocrinologista de confiança que possa acompanhar, quem recebe esses pacientes é a enfermeira do posto, né? É a O nutricionista, às vezes farmacêutico. os farmacêuticos, os psicólogos, pelo sistema único de saúde, às vezes a gente sabe que é difícil marcar com endocrinologista a cada 3 meses, por exemplo. Né? Quando a pessoa está muito bem compensada, é a cada 3 meses. Mas quando inicia a insulina, que tem que vir na semana que vem, que tem que mandar o mapa. Então, muitas vezes a gente intercala essas consultas também
com os demais profissionais da saúde. E hoje, essa educação em diabetes, a informação, né, doutora Janice, a informação, ela está aí para todos. A informação Exatamente. está para todos. A questão é você buscar locais onde você tenha essa informação de qualidade, né? Por exemplo, como você distribui aí na internet, educação, já está aí o nome, né, do seu Instagram, Educação em Diabetes. Eu sempre oriento muito os meus pacientes também o site da Sociedade Brasileira de Diabetes, que tem a parte do profissional, mas tem a parte para o público leigo, porque é uma informação de qualidade e confiável que pode ter. E como você falou da minha formação, né, isso é muito importante mesmo, porque eu me lembro na faculdade o que a gente viu de diabetes é assim, pouquinho. E assim, e quando a gente fala em educação em diabetes, que abrange um todo, abrange a família, abrange o contexto em que o paciente se encontra, abrange a situação financeira que ele tem, né? Abrange a opinião do paciente. A opinião do paciente conta demais dentro do processo, porque não adianta eu também passar uma receita que eu acho que é maravilhosa, se o paciente não pode financeiramente usar, se o paciente não concorda, às vezes, com aquilo que a gente está prescrevendo. Então, assim, é uma via dupla, né? É uma mão dupla que a gente precisa compartilhar. E eu acho que quem está nessa lida aí aprende cada dia um pouquinho mais. O nosso paciente nos ensina muito também. As pessoas pelas redes sociais, às vezes, cada pergunta que Exatamente. fazem, né? A gente aprende também junto. Então, isso é muito gratificante. A gente é todo dia aprendendo um pouco aí e é maravilhoso participar de tudo isso. De 2012 para até agora, né, eu estou à frente da coordenação de um mestrado profissional em educação em diabetes, né, que a gente não recebe mais alunos, porque a gente reestruturou para o mestrado e doutorado acadêmico, né, pela instituição, mas nós formamos dezenas de educadores em diabetes que estão espalhados pelo país. E a gente colhendo esses trabalhos, né, a gente vê hoje a diferença que o profissional estudar e se empenhar para ser um educador e a família, né, participar desse processo, o como que isso não é bom só para a pessoa que tem diabetes. Isso é uma profissão. Eu sempre falo com o pessoal assim, eu tenho que trazer os colegas para o meu lado, né? Porque a gente vai ficando velho, daqui a pouco tem que deixar uma semente por aí, que a gente não vai dar conta mais, né? De persistir no trabalho de formiguinha. Mas a gente tem que trazer o povo para o nosso lado, porque, gente, não é só a família que se beneficia. Eu vi que tem muitos colegas da saúde aqui na live. Você também se diferencia como profissional de saúde quando você é um educador, né? A gente fica mais satisfeito quando a gente vê resultado em qualquer coisa da vida. Qualquer coisa que você vai fazer, se você vê resultado, aquilo é a maior motivação que você pode ter. Então, por mais que a gente saiba que a saúde hoje, a qualidade da assistência à saúde ainda é muito comprometida, a gente também tem um outro lado, né, Helena? As pessoas hoje julgam pelo nome a assistência que recebe no Sistema Único de Saúde. E nós temos espalhados pelo país profissionais, educadores maravilhosos que fazem trabalhos de educação maravilhosos nas unidades de saúde que às vezes não tem nem médico. Eu tenho Sim. testemunhos nos cursos que a gente faz para profissionais de saúde de colegas nutricionistas que não sabiam nem como que o diagnóstico do diabetes era dado. Fez um curso de contagem de carboidratos para profissional e foi para uma cidade que mais fica sem médico do que com médico, um cantinho. E ela montou um grupo operativo, ela juntou os pacientes com diabetes, ela falou sobre o diabetes, ela falou assim, doutor, eu estou tendo transformações aqui que eu nunca imaginei que, além do que eu faço como nutricionista, eu daria conta de fazer. Então, assim, ela teve um respaldo. Por quê? Porque os pacientes foram, né? Eles respeitaram aquela assistência à saúde, o SUS, o atendimento. E essa busca pela educação
ela também foi uma coisa muito discutida no Congresso Americano de Diabetes. O papel do profissional, mas também das pessoas com diabetes, que a maioria não sabe que educação em diabetes é o tratamento. Isso é que é mais incrível, né, Helena? Você sente isso no consultório também? Sim, sim. Muitas vezes o paciente vem com aquele hábito, às vezes, de só querer renovar a receita, né? E quando, na época que eu atendia planos, existia muito isso, que, né, que o paciente, às vezes, só queria renovar a receita. Eu disse, não, peraí, calma, como que você descobriu o diabetes? Hoje a gente tem muito também mais tempo de investigar tudo isso. Perguntar qual é o seu medo em relação ao diabetes, né? O que está te impedindo de um melhor controle, o que o paciente acha, o que não acha, porque tudo isso faz diferença, doutora Janice. Então, essa educação, essa informação a mais faz total diferença. E a gente conseguir com que o paciente, né, a gente entender já é complexo. E o paciente entender também que tudo parte daqui, da mentalidade, da cabeça, né? A mudança de comportamento, a mudança de mentalidade, saúde mental, eu digo assim, não é nem separada da saúde física, eu considero hoje a mesma coisa. Então, Exatamente. eu trabalho demais com meus pacientes essas mudanças de mentalidade, de comportamento, né, que é algo que a gente trabalha dentro do curso online também, mudança de mentalidade, mudança de comportamento. Porque ninguém quer ter doença, a gente quer ter saúde, ter. Mas, às vezes, poucas pessoas, né, se disponibilizam a ser saudáveis. Então, antes de você ter, você precisa ser. E para a gente ser, exige adaptações, exige que você procure ajuda. Acho que o primeiro passo é você procurar ajuda, né? Seja de um profissional médico habilitado para lhe atender, da sua endócrina de confiança, ou como você está falando aí, de algum outro profissional da equipe de saúde que tenha esse acolhimento em Exatamente. relação ao diabetes, né? E o acolhimento, ele é fundamental diante de uma doença, de uma condição que ainda é tão discriminada, apesar de ser uma epidemia. No Brasil, a gente tem aí a estimativa de 16 milhões de brasileiros portadores de diabetes, né? Ainda metade talvez nem saiba que tem, mas ainda se tem um preconceito muito grande, muitos mitos em relação à doença. Hoje, por exemplo, eu atendi aqui, dos 4 pacientes que eu atendi, 3 eram portadores de diabetes. Dois, doutora Janice, você fala de resultado, né? A gente arrepia quando vê. Um dos lemas que eu tenho nas minhas redes sociais é que a glicada, né? A glicada, para quem não sabe, é aquela hemoglobina, a dosagem, a média da glicose dos últimos 3 meses. Então, eu sempre falo que uma glicada de 7, que é o que a gente considera dentro dos padrões hoje da sociedade, um controle bom abaixo de 7, né, da glicada, de forma geral, né, falando, é a de 10 que não desistiu. Então, eu atendi hoje 2 pacientes que tinham média de glicada, um de 11,5, o outro de 10,5, que em 3 meses a gente conseguiu instalar um tratamento efetivo e intensivo, e hoje um veio com glicada de 6,4 e o outro surpreendente, esse daí foi uma surpresa mesmo, viu, Janice? Porque não era só glicada de 10,5, não, era colesterol de 430, era triglicerídeo de 1.500, assim, sabe, aquele pacote completo. E hoje o paciente veio com 10 quilos a menos, né, e o emagrecimento ajuda demais nesse controle do diabetes tipo 2, e super feliz, sabe? Eu perguntei para ele isso. Tá sofrido? Eu perguntei, ele disse, de maneira nenhuma, doutor. Inclusive, eu nunca me senti tão saudável após um diagnóstico do diabetes como hoje. Né? Então, Exatamente. a gente, né, doutora Janice, é tão importante a gente trabalhar isso, que uma notícia ruim, né, ela nunca é agradável, né? Você é portador de diabetes. Ninguém vai receber uma notícia dessa rindo. Ninguém recebe Cada nenhum um, diagnóstico rindo. Nenhum diagnóstico, nenhum, né? nenhum, Pré. nenhum. Nenhum Eu vou, diagnóstico é eu bom. vou, eu vou lhe confessar aqui, confessar não, porque quem me acompanha nas redes sociais já até sabe disso. Eu sou portadora de uma doença neurológica crônica, da miastenia graves. Em outras épocas, antes do meu diagnóstico, eu não conseguia falar nem 5 minutos. Então, assim, quando eu recebi o diagnóstico,
Após uma gestação onde eu nem pude trabalhar porque eu não falava, né? Em Belo Horizonte, um ano antes, eu atendia vários pacientes no dia tranquila. Quando eu engravidei, que foi quando abri o meu quadro, eu não consegui falar e eu não consegui atender. Então, quando eu recebi o diagnóstico, meu filho tinha 4 meses de idade, que eu não melhorei, porque achava que aquilo poderia ser da gestação, da mudança, não sei o que e tal, eu não melhorei. Eu chorei o dia todo. Eu chorei um dia inteiro, né? Por quê? Porque eu tinha um bebê de colo de 4 meses, eu achei que eu não pudesse mais amamentar, né? Aquela coisa toda. Aí vem um monte de pensamento ruim, né? Dentro da gente. Isso faz parte do que a gente fala da escala de emoções, das notícias, né? Que a gente trabalha também isso dentro do diabetes, onde você tem um impacto da notícia, tem um susto, né? Muitas vezes a pessoa nega também, e esse período de negação em relação ao diabetes, dependendo de cada caso, às vezes ele dura anos, e isso compromete muito a saúde dos nossos pacientes, né, das pessoas. Então, não é fácil, sabe? Não é fácil receber o diagnóstico com uma notícia ruim. Mas, doutora Janice, eu vou lhe dizer que depois que eu descobri que eu tenho essa doença, que classicamente ela nos dá fraqueza, né? Fraqueza muscular, hoje eu sou uma pessoa muito mais forte, mas muito mais forte, sabe? Porque eu encontrei nela a possibilidade de trazer mudanças para minha rotina, aceitação, agradecimento, sabe? Agradecer todo dia. Desde que eu descobri a minha astenia, eu não peço mais nada para Deus, para mim. Às vezes peço para os outros, mas para mim eu não peço mais nada. Eu só agradeço o fato de poder criar meus 2 filhos pequenos, sabe? De acordar viva, acordar disposta, acordar bem, cuidar dos meus pacientes, estar com essa presença nas redes sociais, ter saúde, né? Porque hoje eu sou saudável também, tá? Eu tenho uma doença crônica, como você que está aí nos ouvindo, eu tenho vários pacientes aí passando e deixando recadinho, eu fico muito feliz. Então, assim, a pessoa pode ter qualquer doença, pode ter qualquer adversidade. E o que muda, que vira a chave, é como que você encara isso. Né? Como que você encara esse desafio na sua vida que todos nós temos. Todos. Desde pequenininhos até grandões, a gente precisa cuidar aí do contexto onde cada um vive. Exatamente. E essa questão que você pontuou aí, ela é muito importante porque o próprio processo educacional, né, e o treinamento de habilidades, ele só tem uma finalidade, é que a pessoa educada se transforme pelo processo, né? Então, se é a transformação, porque senão ele vira apenas um conhecimento, um blá blá blá, um ouvir, né? Então, quando a gente estuda o processo educacional, a gente sabe que a base do aprendizado é a repetição, que você ouve, mas aprendizado, leitura, aprendizado, escutar uma live sem ação, sem execução, a capacidade disso causar transformação é muito pequena, né? Então, a gente treina as habilidades no processo educacional de várias formas, né? Com plano nutricional, com orientação de exercício físico. É igual quando você vai para academia. Quanto mais você carrega ferro, mais chance você tem de ficar forte, aumentar a sua massa magra, se você não ficar ali fazendo lazer, né? Fica ali, não, tá leve, mas não vou falar nada não. Vou ficar por aqui mesmo, tá muito gostoso ficar bem levinho. A mente da gente também é assim. Se você se acostuma na zona de conforto, nas habilidades que você treinou, aprendeu 10, 20 anos atrás, você incorre num grande risco de hoje estar fazendo ela errado. Porque o cérebro da gente engana. Então, o diabetes é a ciência da repetição, né? A educação é a repetição, mas não adianta só repetir, né? Eu sempre falo aqui nas lives, escutou, anota, planeja como que você vai trazer isto para a sua vida, porque quanto mais você fizer, mais ouvir, mais assistir, mais repetir, mais chance você tem de acertar, né? Então, isso é uma coisa
Fundamental. E a mente da gente também é assim, né, Helena? Se você acorda e você... por exemplo, eu falo, minha mãe, por exemplo, eu sou completamente diferente dela do ponto de vista mental. Porque pensa numa pessoa negativa. Minha mãe é assim, ó. Se tá chovendo, ela já fala assim, ainda bem que eu não vou pegar um avião hoje, porque era capaz de cair. Ela é assim, né? Então eu falo com ela assim, mãe, só existe um jeito da gente aprender a ser positivo, é você substituir o pensamento negativo pelo positivo, né? É você treinar a sua mente, é a forma como você encara as coisas. O que você faz na sua vida para você ser mais resiliente, né? Ser mais cascudo, duro na Sim. queda. E o diabetes, como outras doenças crônicas, gente, é um treinamento para resiliência que te puxa de tudo quanto é lado para ser resiliente, né? Ah, o exercício físico, de repente, virou tratamento, né? O que antes não era considerado um tratamento para ser mais saudável, agora é tratamento da doença. Comer saudável, se antes não era um foco na família, agora virou tratamento, né? Estudar um assunto que você nunca viu na vida virou parte da sua rotina, porque se você não estuda, você não passa no vestibular, você não passa num concurso, você também não vai passar nessa prova, né? Que a vida está te dando. Porque diabetes exige estudo, dedicação do profissional de saúde, da pessoa com diabetes, do familiar, do cuidador, e assim como várias outras coisas na vida, se você não estudar continuamente, você enferruja, né? Não é, Helena, na nossa vida? Vai ficar sem falar inglês, ou sem escutar inglês, ou sem ler inglês durante um tempo. Depois você pega e fala assim, gente, eu acho que eu nunca aprendi essa língua, não é possível. Você A enferruja. minha mãe, doutora Janice, a minha mãe dizia assim, meus filhos, estudem. Quando vocês acharem que estão estudando, estudem mais um pouco. Quando vocês acharem que estão estudando mais um pouco, estudem mais. Então, estudem, que vocês estudando vão poder ser o que quiserem. E hoje eu passo isso para os meus filhos também. Colocado em prática, né? O É conhecimento morto. sem a prática, É né? morto. Não é conhecimento, não adianta. E se eu também tenho um conhecimento e não distribuo esse conhecimento, no final das minhas lives, eu peço às pessoas que estão me escutando, você que gostou da live, distribua, converse com alguém, alguma coisa que você aprendeu aqui nessa live, fale para outra pessoa que você gosta, às vezes a pessoa que você não gosta também, você pode ajudar. Então, assim, distribua, desenvolva uma das habilidades do futuro, mas que a gente exerce no presente, que é a inteligência aprendedora e educadora. Então, Exatamente. você aprender, não precisa ser profissional, não precisa ser PhD, não precisa ser nada disso. Você aprendeu uma informação de qualidade, uma informação que pode, que já lhe ajudou e que pode ajudar o seu vizinho, que pode ajudar o seu irmão, que pode ajudar um amigo, né? Fale sobre isso, distribua essa informação, porque você vai também estar ajudando nesse processo. E essa questão do controle do diabetes, né? São muitas informações, né, doutora Janice? A gente, profissional da área, a gente fica, às vezes, maluquinha com tanto de coisa, de informação e de novidade que vai crescendo. Isso é bom, isso é maravilhoso, porque a ciência está avançando cada vez mais. Hoje, uma dessas pacientes que eu atendi pela primeira vez, ela veio comigo dizendo assim, doutora, eu vim, porque me indicaram lá, alguma colega que me conhece, eu também não sei, me indicaram e eu quero que a senhora me cure, eu quero a cura do diabetes, né? E aí eu conversei com ela, conversei muito, e aí eu disse para ela, Dona Maria, a cura está no controle, né? Então, nós vamos batalhar nesse controle seu, a senhora vai melhorar, viu? A senhora vai ser muito mais saudável, e é um conjunto de fatores, né, doutora Janice? Não é, o exercício e a alimentação são pilares fundamentais dentro do processo do controle da glicose. Mas existem outros que a gente também trabalha,
qualidade do sono, hidratação, intestino, gerenciamento de estresse, que o estresse hoje é uma das coisas que contribui demais para o descontrole do diabetes. O pilar medicamentoso, que hoje a gente tem cada vez mais medicações, tratamentos, insulinas mais modernas também, dentro do acompanhamento, que nos possibilitam um tratamento adequado. Mas mesmo a pessoa, por exemplo, que usa a insulina, a nossa ainda antiga NPH, que é antiga no nome, mas é super atual, porque é a insulina mais distribuída, a NPH irregular, você também consegue um bom controle se você tiver a ação. Se você tiver essa educação, se você buscar informação de qualidade, né? Então, tudo isso contribui aí. E a gente, como profissional da área, né, doutora Janice, é uma satisfação tão grande quando a gente vê um paciente que chegou ruim, que chegou emagrecido, com sintomas, e consegue fazer essa virada de chave aí. É uma coisa de arrepiar mesmo. Hoje eu tive esses 2 arrepios aqui no consultório, porque toda vez que eu vejo uma transformação como essa, a gente fica maravilhado. Exatamente. E isso, gente, nesse mundo agora, né, esse pós-pandemia, que libertou muita gente da zona de conforto, né? Muitos de nós, profissionais de saúde, nunca tínhamos aparecido na rede social, em uma live, né? Hoje a gente está aqui, tem até colega que fala assim comigo, Janice, eu não acredito que eu sei o tanto de coisa que você faz e o tanto de conteúdo que você consegue aparecer, fazer live, fazer tudo. Por quê? Porque isto faz parte da jornada educacional, né? Isso faz parte do trabalho da gente. É parte das coisas que a gente gosta. E, gente, vocês precisam entender, né, que estar na rede social hoje, passar aquilo que a gente fala, é aprender 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes. 10 vezes, né? 1000 vezes, né? Exatamente. Quanto mais a gente vem aqui e conversa com um colega e fala sobre um assunto novo ou velho e tem um insight e tem uma ideia e troca uma experiência e ouve, né, a transformação, né, lê aí a transformação de vocês, melhor nós ficamos. Melhor nós ficamos como médicos, como pessoas, como educadores. Então, não é uma via de mão única, não é a gente que desprende o tempo da gente e vem aqui falar, né? Às vezes o pessoal fala assim, todo mundo aqui na rede social sabe que eu acordo super cedo, né? 5 e pouco eu já estou dando bom dia, 6 horas eu já estou na academia, 4h40 eu já estou de pé, né? E às vezes eu tô aqui, eu tô num cansaço, fiz aquele tanto de coisa no dia, eu falei assim, nossa, bem que eu podia fazer uma live hoje, até eu penso isso. Nossa, bem que eu podia fazer uma live hoje, porque na hora que eu saio da live, eu saio tão energizada, né? Que o meu serviço rende, que é um espetáculo, menina. É melhor do que fazer 1 hora de corrida. Então, isso é uma via de mão dupla e muitas pessoas nunca experimentaram isso aí. Então, quando a gente vem aqui e fala qualquer tema, gente, então a gente tem formações diferentes, né? Por exemplo, eu tenho uma formação em coach grande, né? Robusta, mas eu não trabalho como coach. Mas o meu exercício dessa profissão que eu adoraria exercer, se fosse possível, né? Assim, especificamente como coach, eu exerço muito na rede social. Então, aquilo ali alimenta meu aprendizado, né? Me obriga a ler mais, né? Me obriga a ter um olhar diferente. E quanto mais eu falo disso aqui, melhor eu fico no consultório, né? Então, gente, Sim. Quando vocês também fazem isso, né? Como a Helena deu o exemplo, você viu aqui hoje, você aprendeu, você pensou, você teve uma ideia, fala assim, gente, põe em ação, põe em prática, dá o primeiro passo. Porque quando você dá o primeiro passo, a coisa acaba acontecendo. Coisas boas sempre acontecem para quem dá o primeiro passo, né? E na educação o caminho, né, doutora Janice? O caminho, ele só aparece quando você começa a caminhar, né? Se você está parado, paralisado, não tem, né? O mundo não abre a porta para esse novo horizonte. E isso é para tudo.
né? Isso é para quando você recebe um diagnóstico, né? Então, às vezes, muitas pessoas chegam no consultório meses, anos depois do diagnóstico, às vezes com a mente fixada no passado, né? Ah, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito exercício físico a vida toda. E às vezes, se a gente parar um pouquinho para refletir, né? E esse é um dos motivos de eu fazer o Café com Diabetes com temas de reflexão, você vira para a pessoa e fala assim, tá, mas o que você pode fazer com o que você não fez? A pessoa fala assim, nada, então para, ó, foco no presente, vamos em frente, né? Por quê? Porque esse desenvolvimento pessoal, essa educação, esse processo que não termina nunca de aprendizado para a vida, para o diabetes, gente, ele liberta, né? Ele liberta de uma carga emocional, muitas vezes de um desespero, de um desânimo, de um destresse, né? No dia a dia, que ele causa um sofrimento muito grande, né? E às vezes as pessoas estão paralisadas no sofrimento. E hoje, com o mundo virtual, depois da pandemia, pelo amor de Deus, é inadmissível, né, que uma pessoa se instale em uma situação de ouvir qualquer coisa, se contentar com não conhecimento, porque nunca tivemos tanta chance de aprender como nós estamos tendo agora, né? Foi em 1 ano e 4 meses, né, praticamente aí desde o começo da pandemia, em 1 ano e 4 meses, o mundo virou de cabeça para baixo. Você abre a rede social, tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Porque a gente tem que aprender a filtrar, que a gente também fala muito aqui. Mas você abre um site da Sociedade Brasileira de Diabetes, Brasileira de Endócrino, você abre uma página 6, 7, 8, 9 da noite, é difícil, você não sabe nem para onde é que você vai. De tanto colega fazendo live, de tanta gente interessante, de tanto assunto interessante. Mas nós que somos da saúde e trabalhamos com isso, a gente sabe filtrar. Vocês que não são da saúde, né? São um público que a gente chama aí, né, entre aspas, né, um público em geral, um público leigo, do ponto de vista da formação em saúde, tem que aprender a filtrar. Tem que falar assim, será que isto condiz com a realidade? Quem te indicou? Você conferiu no site da Sociedade Brasileira de Diabetes, o que está falando lá? Você conferiu no site do Conselho Federal de Nutrição? Porque isso para vocês é muito importante. Tem um lado bom, maravilhoso, de estar tudo aí, né? Muito disponível. Cursos que eram presenciais, né? Eles foram para o mundo online. Programas de educação, nosso próprio programa de educação da Santa Casa, ele não vai voltar mais para o presencial. Ele vai permanecer online, aqui na rede, aberto ao público, que era uma coisa que muita gente reivindicava, Irlena. Muita gente mandava e-mail para provedor. Acho que você sabe que quando começou, você falou 2012, foi justamente o ano que eu vi para fazer, só que foi o ano que eu ia fazer a transição de mudança para a Vitória. Aí eu fiquei, será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu faço? Olha agora no online, a minha oportunidade aí de fazer um curso que vai me engrandecer cada vez mais. Porque cada vez que a gente aprende, né, doutora Janice, se envolve no meio onde a gente recebe esse... Quando a gente cria um contexto que favorece, né, essa educação em diabetes, você, como você está falando, você muda de forma profissional e pessoal também. É um crescimento muito grande, é aprendizado todo dia. E o aprendizado com ação. Toda hora, toda hora. A gente aprende junto. Né? O aprendizado hoje ele é junto. Exato. A razão não está só do lado de cá. Eu falo às vezes para os meus pacientes que a razão não está do meu lado, né? Como médica. A minha missão aqui é conduzir pelos melhores caminhos, é incentivá-los, né? Mas hoje o conhecimento está para todos. E a gente saber também filtrar, porque é muita informação, né? Informação o tempo todo. Informação de todos os tipos. Então, saber filtrar profissionais que você acompanhe.
são profissionais mais sérios que verdadeiramente estejam interessados na sua saúde, também faz muita diferença, né? Porque realmente assim, o mundo virou de cabeça para baixo, né? Existe muito conteúdo depois do advento da internet. Eu até brinco às vezes, doutora Janice, que a internet endoidou o mundo. Bem, Endoidou de forma positiva para quem sabe aproveitar, né? Porque tem uma gama de informações muito grande na internet e muita coisa boa que você pode aprender. Você comentou aí da questão da mentalidade, né? Do pensamento, que a mente da gente, ó, é um pêndulo, né? Excesso de passado muitas vezes gera depressão, você fica uma pessoa amargurada, vivendo naquele mundo que não volta mais, né? E o excesso de futuro também, que a gente pensa muito lá na frente, né? endógeno Às vezes também, gera ansiedade. ansiedade, 90%, né? A Janice já estudou aí na questão do coach, 90% dos estudos mostram que a gente pensa não acontece. Ainda mais um monte de besteira que a gente muitas vezes pensa e põe na cabeça. Então, se você viver o presente, você trabalhar o seu hoje, você construir a sua educação em diabetes de pouquinho em pouquinho, de passo a passo, né? Não adianta também querer mudar tudo de uma vez, que não funciona, não dá certo. Não dá. Escolher, às vezes um pilar que você escolha, né, para poder começar, já é precioso dentro dessa continuidade, dessa consistência, porque pequenas mudanças com consistência geram grandes resultados no tratamento. Exatamente. E uma coisa que é importante, né, nessa questão da gente viver o presente, de fazer o melhor com o que a gente tem em mãos, é uma questão fundamental no diabetes. A gente vê muita gente desorientada, fazendo mal o tratamento que tem em mãos e preocupada com um tratamento que talvez ele nem venha a precisar lá na frente. Então, isso gera um turbilhão mental. E uma coisa importante, a mesma energia que você gasta pensando no que pode acontecer com você no futuro com diabetes, é a energia que você pode colocar naquele momento da sua vida para cuidar da sua saúde naquele dia, né? Sim, Naquela hora. O que você pode fazer melhor hoje, né? hoje do Hoje. que você fez ontem, amanhã do que você fez hoje. Todo mundo vai errar. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Vai ser difícil, porque se fosse fácil, ninguém reclamava, né? Se fosse fácil, todo mundo fazia com Todo mundo tranquilidade. fazia. Sim. Exatamente, né? E a gente vive uma situação, gente, no mundo hoje, né? Não é só no Brasil, uma situação diferente da saúde. A saúde hoje não é a saúde de 70 anos atrás, que o médico ia na sua casa, conhecia todo mundo pelo nome, né? É triste falar isso, mas é a verdade. Então, a gente precisa assumir o controle do nosso processo, assumir o controle da nossa jornada. A gente não pode ficar na mão, né? Ao Deus dará, né? Então, quando você aprende, você se liberta. E outra, 3, 4 horas por ano, com muita boa vontade, a maioria das pessoas com diabetes passam com um profissional de saúde. O resto do ano é você com você mesmo, né? Então, assim, 3, 4 horas. Pensem comigo, né? Se você for uma pessoa muito abastada, muito sortuda, muito organizada, você passa uns 6, né? No ano. Todo o É isso. restante, né? Dos 365 dias, né? Vezes 24 horas, né? Exatamente, dessas 4, 5, 6 horas, é você com você mesmo. Então é muita ingenuidade você achar que é fulano, ou ciclano, ou beltrano, o meu tratamento não é bom porque a minha nutricionista do posto não sabe contagem de carboidratos.
o meu tratamento não é bom porque não tem endocrinologista na minha cidade. Não, você só vai passar com ele 4, 6 horas no ano. Então, gente, a educação, ela favorece que você aproveite aquele momento de sua consulta, né? Quando você está educado, você suga tudo que você pode na hora da consulta. Você aprende naquele momento, você discute naquele momento, você cresce naquele momento, você aprende a gerenciar melhor a sua consulta naquele momento, né? Então, você consegue se libertar no dia a dia e não ficar escravizado na falta de conhecimento. Então, não ponha no sistema de saúde, na equipe de saúde, no mundo, no prefeito, no governador, no presidente, na falta de insulina, tererê, tererê. Tem gente que manda uma mensagem para mim esses dias assim, doutora, como é que eu vou fazer agora? O governo não tem mais a insulina às partes. Que dia que chega a insulina glulisina? Aí eu falei com ele assim, vou pegar um sabão e esfregar nessa boca. Pelo amor de Jesus. Né? A gente vai ali, a gente pega regular, a gente usa regular bem usado, como usamos durante muito tempo, como ainda usamos muito para os pacientes com diabetes tipo 2, que não têm acesso à insulina, e tem muitos aí muitíssimo bem controlados, né? Então a gente luta, a gente não põe a responsabilidade no outro, né? A gente não fica, quando a gente quer andar, a gente se vira. Essa que é a verdade, né? A gente não nasce pronto. A gente precisa, com a educação, fazer, anota essa frase, é fazer o melhor com o que a gente tem na mão naquela hora. Eu tenho muitos colegas, Irlena, que falam assim comigo, mas Janice nem sabe mais o que é NPH. Não usa mais, né? Eu falo, meu Deus, ô bicho iludido. Como é que a pessoa, o ser humano, a insulina que eu mais uso é a insulina NPH? É a que eu mais uso. Uso muito menos regular hoje, uso por causa do fornecimento, né? Isso, e da facilidade, né, também, mesmo assim, o acesso, né? Exatamente. O acesso, o valor melhorou. O valor mesmo, Mas não tem. Sim. É ruim não ter. É ruim. Mas o que acalma o meu coração é saber que os nossos pacientes são educados. Não tem ninguém chorando lá no ambulatório porque não está tendo as partes. Todo mundo, se virou, foi no posto de saúde, trocou, pegou regular, pegou caneta descartável, já sabe que tem que usar meia hora antes. Doutora, eu vou continuar contando carboidrato com regular. É bom que eu sigo mais minhas metas de carboidrato. E a vida continua. Porque o único problema que a gente tem na vida não é falta de insulina no posto. É ruim, é péssimo. Eu acho péssimo, né? É ruim. Mas a gente continua, a gente não fica ali, tá faltando insulina, não vou viver, vou parar no hospital. Que parar no hospital? Por que você vai internar em cetoacidose porque faltou umas partes? Não vai. Só que às vezes a mente, ela puxa, né? Ela puxa aquele sofrimento, né? E às vezes a pessoa fica tão obnubilada naquele momento, naquela dificuldade, que bloqueia a progressão, bloqueia a oportunidade de aprender. Isso também é um aprendizado. Doutora Janice. O medo ele paralisa muito também, né? E quando a gente tem o medo como uma grande voz que atua dentro da nossa mente, a gente fica paralisado naquele processo. E a melhor maneira da gente desbloquear isso daí é agindo, né? Como você falou, acabou, não está distribuindo um tipo de insulina, vamos para outra, né? Porque tem essa oportunidade, tem essa possibilidade. Então, assim, o principal especialista em você é você mesmo. Né? Não é a doutora Janice que é maravilhosa, a doutora Irlena que não, é você. É você que se conhece mais, é você que sabe as suas reações, ou deveria ser, né? Porque o nosso corpo, ele fala muita coisa pra gente, né? Ele dá muita informação. Só que daí a gente prestar atenção nesse corre-corre, nessa confusão do dia a dia, nessa loucura que a gente vive muitas vezes, que a gente
não consegue desacelerar e escutar, quanto mais sentir, né? Sentir, quanto mais escutar o que o nosso corpo fala, né? E isso é um aprendizado, eu falo para os meus pacientes, contínuo e diário. Então, todo dia, um pouquinho. Você aprende um pouquinho sobre você e nos ajuda a ajudá-lo também. Né? Exato. Você que está no comando principal. O carro, a direção do carro é sua. Pode estar a doutora Janice, pode estar a nutricionista, o psicólogo, a sua família toda, mas quem está conduzindo este carro é você, dentro do seu contexto, sabendo que todo mundo é humano, que a capacidade da gente errar e da gente acertar é humana. É humana. Então, se você erra, tá tudo bem. Errou, mas aprendeu com que errou. Aprendeu com que errou. Assim, e a gente aprende muito mais pela dor, né, da Janice, do que pelo amor. Então, quando a gente acerta, a gente não aprende muito, não. A gente aprende mais quando a gente erra e nesse processo continuado de fixação. Aprendeu, errou, aí daqui a pouco você não erra mais aquele mesmo erro, porque você já aprendeu, você já evoluiu. Você erra outro, você também vai aprender. Então é aprendizado contínuo. Tem até um post que tem aqui na rede, que vira e mexe, eu reposto ele, que é o seguinte: erre, mas erra muito, mas erra toda hora. Porque quanto mais você erre, mais problema você tem, mais você estimula a sua criatividade. Olha o mundo. O mundo, em 1 ano e 4 meses, se transformou e adiantou transformações de mais de uma década. Mas por quê? Porque o problema veio e esparramou tudo. E tirou todo mundo da zona de conforto. E pôs todo mundo para pensar. E pôs todo mundo para agir sob estresse. Refletir, né? Refletir, agir sob estresse, sobreviver, né? Todo mundo foi à luta, ninguém quis, né? Ninguém quis ficar sem trabalhar. Ah, mas eu não tenho computador em casa, arruma, eu não sei mexer nisso, aprende, né? E foi tudo num passe de mágica, né? Tem uma frase, né? Tem uma frase clássica do Albert Einstein que ele diz justamente isso: não é nem o mais forte, nem o mais inteligente. É o que melhor se adapta, que vai sobreviver a qualquer situação. Então, nesse período de pandemia, mais do que nunca, a gente teve que se adaptar e se adaptar de maneira muito rápida também, né, a esse processo, com dores profundas, né, perdas horrorosas. Dores profundas, em muitas famílias, cada um passou pelo seu desafio, a gente está também com esse desafio. Ainda, né? Não acabou não, gente. Sim, nós estamos nesse processo, né, de aprendizado. Agora, mudar dói, a gente sair da zona de conforto dói, mas é muito gratificante quando você consegue enxergar, né? O mundo que você enxerga é um mundo de transformação. É um mundo onde você pode, sim, controlar a sua glicose. Onde o diabetes, sim, tem controle, né? O diabetes tem controle. E a sua cura, ela está nisso, ela está no controle do diabetes. A gente não sabe quando que vem esta tão sonhada cura, principalmente para o diabetes tipo 1, que os estudos estão muito evoluídos nesse sentido, mas assim, há 20 anos a gente já ouvia falar. Então, assim, você não vai ficar esperando isso. Você já vai buscar o seu controle hoje. E se você não controlou nos últimos 5, 10 anos, você começa de hoje. Começa hoje. Esquece, passou. Gente. Passou. O que passou, passou. Esse apego, né? Eu falo que tem aquela propaganda, aquele site que é desapega, né? Eu falo muito. Eu falo muito com os pacientes assim no consultório, na hora que começa com o apego, né? É o apego aos últimos 10, 20, 30 anos. Apego a um casamento que não deu certo, apego a uma história de obesidade, apego a não sei o quê. Eu falo assim, gente, desapega. Isso aí não tem mais retorno. É agora. O que vai fazer hoje? Daqui para frente. Então, esse sofrimento que muitas vezes as pessoas não desapegam, né? Ah, o peso que eu tinha quando eu tinha 17 anos. A hemoglobina glicada que meu filho tinha quando eu cuidava do diabetes dele. Tá, e agora? Se cuida? Não, então esquece. Passou. Aprendeu, o que aprendeu, aprendeu. O que não aprendeu, está na hora de aprender, né? Então, uma filosofia para treinar a mente da gente
no dia a dia do diabetes, para ficarmos mais resilientes, é sempre se fazer uma pergunta, que é o enfrentamento saudável, né? São comportamentos do autocuidado. Deu de cara com uma situação, o que eu vou fazer para resolver? É isso que vai estimular a sua criatividade, sua coragem. Inclusive, tem uma mentoria que eu participo que é muito engraçada, sabe? Chega a ser engraçado. O sofrimento chega a ser engraçado. Que eles falam, eles falam bem assim, quando você dá de cara com uma situação e seu coração manda você fugir e evitar, você para tudo e enfrenta. Pode ser um chuchu no prato, um jiló. Você olha e fala assim, nossa, eu não vou comer não. Come, prova. que você vai estar. E na academia eu faço muito isso. Eu sou taurina, né? Minha mente normal é uma zona de conforto, né? Dizem os astrólogos. Então, você tem que treinar o tempo inteiro para você não se grudar no confortável, né? Então, às vezes está na academia, às vezes o personal fala assim, vamos aumentar esse peso. Eu olho e falo assim, nossa. Porque hoje, né? Hoje não. Assim, eu penso assim, aí na minha mente vem o treinamento, né? Nossa, dobra isso aí que você pensou, porque agora vai. É agora mesmo que eu vou fazer isso aqui. Me dá isso aqui agora. Por quê? Porque quando você vai enfrentando, né? E não fugindo. E no diabetes, um momento de fuga muito importante é o quê? As pessoas que param de medir glicose para não ver o valor, né? Quantas pessoas não treinam a mente para ver aquele valor? E olha que momento maravilhoso se você começar a enxergar que o melhor número que existe é aquele que você vê. Não existe um número melhor do que esse. Aquela informação, ela é preciosa, ela vale ouro. Só que se você olha para ela e fala assim, tá ruim, tá alto, vixe, tá acima de 600, vixe, acabou meu dia, né? Muitas pessoas falam assim, acabou meu dia. Não, olha que coisa maravilhosa, eu tenho fita, eu posso medir, eu posso corrigir uma hiperglicemia. Eu vi por mais que hipoglicemia seja horrível, horrível é você não vê-la, é você não senti-la. Então, quando como você enxerga, né, doutora Janice? Como você enxerga a situação. Se você enxerga o diabetes como uma doença terrível, um diabetes que só te maltrata, um diabetes que você vai complicar, um diabetes onde você não tem o melhor tratamento, não tem o melhor médico, enfim, o que vai ser do seu diabetes? A consequência do seu pensamento, né? Porque as ações, né? Pensamento, sentimento, né? Sentimentos negativos em relação à doença, em relação ao seu dia a dia, ações negativas, palavras, e aí o que dá? Dá uma coisa ruim. Então, assim, você inverter isso, o tanto que você pensar para o ruim, mas tanto você pensar para o bom, para o positivo e agir dessa forma, né? Funciona. E é para tudo, gente. E é para tudo. Funciona tanto para um lado quanto para o outro. Funciona. Exatamente. Tudo depende de como que você trabalha isso. Qual o pensamento que você mais alimenta, né? Se é o lado que você vai sim conseguir trazer esse diabetes para o seu lado, né? Pegar na mão e tratá-lo como um amigo, conhecê-lo para isso, conhecê-lo melhor, se conhecer também, de entender a sua personalidade, a sua individualidade. Como que às vezes, por exemplo, hoje eu recebi uma dúvida no direct do Instagram, a pessoa me mandou um prato com cuscuz e uma carninha assim, uma carne moída do lado, né? Lá na minha terra a gente fala picadinha. Picadinho ou carne moída com cuscuz. Nordestino, né? Aí ela perguntou, doutora, será que tá demais para mim? Será que tá de menos e tudo? A minha resposta foi, depende. Depende, né? Depende do seu organismo, depende às vezes do que você está fazendo. O melhor para que você veja como que isso reage é você medir, como a doutora Janice está falando. Meça antes de você comer, meça depois, né? 2 horas depois, que você vai ver o impacto que isso vai dar no seu organismo.
Pode ser que Exatamente. essa mesma porção, uma outra pessoa comendo, seja outro diferencial, outro impacto. Então, você medir a sua glicose, fazer esse automonitoramento é muito importante. E, doutora Janice, como a gente ainda pega pessoas falseando, né? Falseando essas medidas. Nossa, quando eu pego aqui no consultório, e assim, e eu trabalho com esses atendimentos particulares, né? Eu digo, nossa, a pessoa paga a consulta e chega aqui, que eu sempre peço para trazer o aparelhinho junto, né? Que eu muitas vezes ajeito a data, arrumo ali o horário para que a gente possa acompanhar da melhor maneira. Quando eu pego, que eu vou verificando ainda, né? Naquela medida tradicional da ponta do dedo, com a anotação, que não bate, sabe? Aí a gente vai e acolhe, né? Na verdade, assim, eu jamais brigo, assim, eu não sou muito de brigar com meus pacientes, eu acolho e tento entender o que está por trás daquilo. Por que a pessoa está se enganando? Porque ela não está me enganando, né? Eu disse, olha, você fazendo isso aqui, você não está me enganando, você está se enganando dentro do processo, né? Dentro dos seus cuidados. Então, assim, é aquele trabalho, né, doutora Janice, como a gente falou no início da live, de formiguinha, né? Sabe o que que eu Mudar um falo sentimento. com os residentes, quando isso acontece? Eles até levam um susto, né? Porque não, então são médicos em treinamento. Eu falo assim: Sim, nossa, tá aí um paciente que sabe das coisas. Eles olham para mim com o olho desse tamanho, né? Como assim, sim, Janice? Os números estão diferentes. Mas olha lá, não tem nenhum número fora da meta. Ele já sabe qual que é a meta. Tem muita gente que nem a meta sabe, querido, né? sim. Então a gente É engraçado, precisa. às vezes, que aqueles que põem 90, 90, 90, 100, É, 100, 120, é o que a, 120, me- é o que a 120. mente deseja, né? Muitas É, vezes está isso aí. colocando no papel o que a mente deseja e não o que está vendo, O né? Então, real. Sim. exatamente. E essa forma de encarar as coisas é o que traz o diabetes controlado, né? Há pouco tempo, um paciente de 20 e poucos anos, né, teve indicação de diálise. Aí ele estava lá no ambulatório, muitas pessoas, né, e falou assim, doutora, foi a melhor coisa que me aconteceu, foi a indicação da diálise. Eu falei, também concordo. Mas o povo olhou com uma cara, né? Aí eu falei assim, explica para eles por que que foi. Ele assim, doutor, eu tô me sentindo melhor depois da diálise. Agora eu vou entrar na fila de transplante duplo. E eu fiquei postergando e chorando e sofrendo, esperando aquele momento da diálise com a evolução da doença renal, mas com tanto sofrimento que eu acabei com anos da minha vida. Que E pena, passou, né? E que passou. pena que Pena. eu não desejei essa diálise Sim, antes, porque pelo menos a sim. minha cabeça teria ficado melhor durante muitos anos, já que era progressivo e eu já sabia. Então, muito do que acontece na vida, né, a perda de um dia, né, a perda de uma semana com pensamento negativo, com sofrimento, a gente tem domínio sobre isso, mas a gente precisa treinar a mente da gente. Isso é igual ao diabetes controlado, né? Quando a gente experimenta o diabetes controlado, as pessoas que chegam na meta, elas podem até sair um pouquinho, voltar, mas elas não voltam por Não hemoglobina esquece, né, glicada. doutora Janice? Não esquece quando vê lá a Não glicose bem esquece. controlada. O Que a pessoa corpo, sente, o corpo sim, não o corpo sente. esquece. É, A trajetória, aquela jornada, que cada um sabe qual é a a jornada sua, que você sim. enfrenta, né? Ela não a pessoa não esquece, né? O corpo aprende, a mente aprende, os hábitos vêm, a educação se instala. E isso você pode até sair um pouquinho, uns décimos para cima, uns décimos para baixo, mas daqui a pouco você volta, você identifica. Por quê? Porque ele é físico, ele é mental e ele é espiritual, né? O controle da doença crônica, né? Você ter um diabetes, não é só diabetes não, gente. Um diabetes, uma hipertensão, uma dislipidemia, isso aí são diagnósticos que a gente precisa aprender a ter controle. Não é aprender só físico, é o aprender mental, é a educação continuada, né? E para isso a gente não pode ter moleza.
né? A gente precisa lutar. A gente precisa ficar Sim. casca dura, ficar resiliente, né? Ficar forte mesmo. E não é ficar forte, eu sou forte, eu não choro, não. É treinar a mente para enfrentar de uma forma saudável os problemas. E isso não sou eu, Irlina, que estamos falando. São os comportamentos do autocuidado, do enfrentamento saudável. Porque os problemas virão. Preocupa não que vem. Cada dia é um diferente. É na vida, é no trabalho, é na família, é com o vizinho, é no supermercado, é com vírus, é com economia. Aí também vem com diabetes, né? Aí também vem com diabetes, né? E treinar faz parte. E controlar o diabetes é uma jornada, gente. É uma jornada. São poucas as pessoas que, com facilidade, controlam um diabetes, principalmente se for um diabetes autoimune, né? Com múltiplas aplicações diárias de insulina, né? Então não tem milagre, não diagnostica muitas pessoas novas nas páginas, né? Não diagnostica o diabetes hoje e ao invés de preocupar com o seu hoje, com aquilo que você precisa para viver o seu hoje com o diabetes, você está preocupado com a cura do diabetes, com transplante de ilhota, com bomba de insulina, né? Com terapia do diaba 4, com isso, com aquilo. Aí vem tanta coisa na sua cabeça, tem que parar. Que Para. bloqueia, né? É tanta coisa que a pessoa pensa que não tem, né? Eu não tenho, que bloqueia o cuidado que você pode ter, ou fazer o seu melhor com o que você tem, né? Fazer o Exatamente. melhor com o que você tem em mãos, Hoje. né? Hoje. E hoje é. E para isso é preciso se conhecer, né, doutora Janice? Que eu acho que está aí o grande gargalo no cuidado, na educação em diabetes. Poucas pessoas estão dispostas a isso, a se conhecer, a se gerenciar, né? A gerenciar a sua mente, a gerenciar os seus relacionamentos também, sabe? E se envolver com pessoas que te incentivem dentro desse processo. Né? Buscar ajuda não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário, é sinal de engrandecimento, né? De autodesenvolvimento. Exatamente. Você pedir ajuda, né? Você pedir ajuda do parente, você pedir ajuda do seu médico, das pessoas que você acompanha, se envolver em grupos, por exemplo, em grupos com outras pessoas que também são portadoras de diabetes e que te incentivem nesse processo, e que te incentivem. Quando eu descobri a minha astenia, doutora Janice, eu entrei em alguns grupos de pessoas portadoras de miastenia. Mas eu vou lhe dizer que era tanta tristeza, tanto comentário ruim, tanta coisa. Eu digo, não está me fazendo bem, sabe? Então, ó, cortei aqueles laços, porque eu não me sentia assim, sabe? Eu não me sentia daquela maneira e não queria ficar assim. Então, assim, o ambiente em que você está envolvido também influencia no seu controle, também influencia nas suas tomadas de atitude, né? Também influencia na sua decisão de se cuidar. Porque muitas vezes o primeiro passo é esse, é tomar a decisão. Enquanto a cabeça da gente às vezes fica fervilhando de tanto de coisa que a gente tem que fazer. Será que eu vou para lá? Será que eu vou para cá? Onde que eu vou? Será que eu uso bomba de insulina? Será que eu continuo nas canetas? Será que eu aplico uma insulina? Será que eu não aplico? E quem Tomou muito quer, nada tem. Já nada disse o tem. ditado. Quem muito Você quer, tomar nada a tem. decisão, né? Tomou a decisão de se cuidar, vá em frente. Porque a vida, como a doutora Janice acabou de falar, tem desafios, não é uma linha reta. Se fosse uma linha reta, quando eu sou de Belém, sabe, doutora Janice? Eu sou paraense. Então, durante muitos anos, a gente fez, na época que avião era uma coisa muito difícil, né? De andar, eu sou dessa época ainda, que avião era caro, só podia andar quem tinha dinheiro, era uma situação especial. Quem tinha muito dinheiro. Então, a gente fez várias vezes o caminho Belém-Fortaleza de carro. E tem uma hora na estrada que é um retão, é reto o tempo todo. Aquilo ali se torna cansativo também. Então, imagina a vida da gente só ali
maré mansa, né? Deus que me livre. Crê em Imagina, Deus só Pai. aquela maré mansa, aquela mesma coisa todo dia, sem acontecer nada de diferente, sem acontecer nenhum Olha, se eu desafio, tiver um né? dia assim, eu crio um problema, eu solto uma bomba aqui dentro de casa, eu faço um buraco no teto. Mas eu, Deus que me livre de um dia assim. Crê em Deus Pai. Não é legal, não faz bem Não também. faz Agora, bem. eu tive a oportunidade de conhecer as estradas mineiras também, que são assim, tortuosas, né? Curvas tortuosas o tempo todo. Também não é legal. Então, assim, aquele equilíbrio, né? Que a gente saber que na caminhada vai ter buraco, vai ter uma curva mais sinuosa, outras mais tranquilas de fazer, mas que você vai seguir em frente com o apoio dos profissionais que lhe acompanham, com o apoio da sua família e principalmente com o seu apoio, né? Dando audição às vozes melhores que tem dentro da sua mente. Exatamente. Dê a importância para as vozes positivas na sua mente, porque as duas têm, todo mundo tem as duas. A que ganha é a que você mais alimenta. Exatamente. E já diz na Bíblia, ser forte e corajoso, porque a vida exige, né? Que a gente seja forte e seja corajoso e faça o enfrentamento saudável. Se eu não me sinto saudável para fazer o enfrentamento, aí vem a pergunta: o que eu preciso fazer para melhorar isso? Melhorar. Porque se você posterga essa pergunta ou essa atitude, você pode chegar na situação de muitas pessoas que vão fazer essa pergunta 30, 40, 50 anos depois. E um dia na vida da gente vale muito, né? A gente não pode perder esse tempo enraizado em coisas que têm melhoria, que têm solução, né? E o Tem jeito, importante né? o Tem importante é o que jeito. a gente Tudo tem aprende. jeito. Tudo tem jeito. Tudo Tudo. tem jeito, né? Se você está aqui, se você está respirando, se você está consciente dos seus atos, você sempre pode fazer diferente. Você sempre pode fazer melhor, né? E um ponto importante que você falou é a questão do diabetes, né, gente? Que a gente sempre fala, o diabetes é um diagnóstico familiar. Então, quando a sua família não entende de diabetes, às vezes com intenção positiva, ela pode te Amor. atrapalhar, Sim. né? Então, o seu colega de trabalho também pode fazer isso. O seu namorado, a sua namorada, às vezes pode fazer isso também, mas ninguém tem obrigação de saber diabetes. Quem tem obrigação de saber é a gente. Então, quando a pessoa que está ali dentro da família ainda não sabe o que convive com você, dê o primeiro passo para mudar a história. Para de reclamar. Tem um monte de gente que Não fica é por mal, né, reclamando. doutora Janice? Às vezes é excesso de amor. Intenção Né? E se você positiva. ficar só apertando o botão da reclamação, nossa, a sua vida vira um inferno. Não dá, você não vive naquele sentimento ruim o tempo todo. Eu ensino uma técnica com os pacientes que a gente aprende nessa questão do coach, liste 10 coisas que você pode agradecer na sua vida. Eu até falo assim, eu tenho certeza que você tem mais, mas você vai anotar 10 coisas. E toda vez que você pensar em reclamar de alguma coisa, você pode até reclamar, você vai e olha lá o que você pode agradecer, né? E se você quiser fazer melhor ainda, todo dia quando acordar, olhe para a sua listinha. Primeira coisa quando você faz no dia, olhe para a sua lista, fale em voz alta para o seu mente também ouvir aquilo que você está enxergando. Então, repita as 5, 10 coisas que você tem para agradecer no dia e agradeça, porque a arte de agradecer, ela só atrai coisas boas na vida da gente, né? Então, Exatamente. agradecer é fundamental para que a gente possa superar esses obstáculos e deixar um pouco desse botão da reclamação que a gente é tão acostumado a fazer e trazer um pouco mais da quietude, né? De uma quietude para a nossa mente, para o nosso dia a dia. Que isso Exatamente. influencia no controle do seu diabetes. E eu Né? recebo O muitos, estresse emocional demais, influencia. eu recebo muitos pacientes no consultório com rosários de queixas do marido, da mulher, dos filhos. Às vezes eu falo com eles assim, pelo amor de Deus, para de mimimi. Chega. Para. Não, para. Por quê? Porque
quanto mais você reclama, mais você traz de volta aquilo para sua vida, né? Reclamar, é clamar Sim. novamente. De Então, novo, é. quem tem obrigação de saber diabetes é você que tem. É você que tem. Mas é um diagnóstico familiar, pode afetar toda a sua família em graus variáveis, então você precisa dar o primeiro passo, né? Então, às vezes eu vejo muitas vezes o pessoal falando assim, porque fulano falou que foi na festa, não pode comer doce. Mas quem é que falou com você que a pessoa tem obrigação de saber que você pode? Sim. Se você não ensinar e ficar reclamando, xingando, evitando a pessoa, sabe quando que o mundo vai, a história do diabetes vai mudar? Nunca. Nunca. Porque o percentual da população que tem diabetes, se mudar a mentalidade e educar e passar a mensagem adiante e falar numa rede social, num grupo de WhatsApp, com seu vizinho, com a pessoa na rua que tem diabetes, o percentual da população que tem diabetes, se colocar a boca no mundo, a história do diabetes muda. E vamos em frente, juntos, unidos pela educação em diabetes. Um beijo, Helena. Beijão, Dra. Janice. Boa noite a todos. Tchau, Beijo, tchau. pessoal.